A graça, a paz e a bênção do nosso Senhor Jesus seja sobre nós. Abra sua Bíblia comigo em Atos, o capítulo 2. Atos, o capítulo 2. A partir do verso 17, o evangelista Lucas cita o discurso de Pedro que se referia ao profeta Joel. E ele diz o seguinte: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Essa profecia de Joel, citada pelo apóstolo Pedro para explicar o que estava acontecendo no dia de Pentecostes, fala de uma realidade a qual a igreja de Jesus Cristo vive desde o seu início, que é a realidade da presença do Espírito Santo no nosso meio, e da ação do seu poder em ministrar sobre crianças, adultos e idosos, sem acepção de pessoas. E Deus faz isso por amor ao seu nome. E você que está nos acompanhando da sua casa, onde e quando você estiver na internet, saiba que essa promessa é uma realidade que acompanha a igreja onde ela estiver. Se você confessa o nome de Jesus Cristo, você faz parte dessa festa que nós vamos aqui celebrar, a ceia do Senhor nessa noite. E se você ainda não faz parte, saiba que o que está escrito nessa palavra foi escrito para que você tivesse acesso hoje. Porque acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É por isso que você está em contato com essa palavra, para que Deus salve o seu coração. Vamos orar? Jesus, nós te agradecemos nessa noite, pela bênção de sermos igreja, povo do Senhor, remidos pelo sangue de Jesus, da culpa e da condenação do nosso pecado, da ação do acusador e tentador das nossas almas, da prisão desse mundo, para uma nova vida na tua presença. E nós queremos te exaltar como teu povo, honrar o teu nome e ministrar em nome de Jesus, ó Deus, a tua palavra aos irmãos, através das canções, das orações, da leitura do teu livro. Ó Senhor, conduz-nos pelo teu Espírito, o Espírito que o Senhor derramou de uma vez por todas sobre a igreja em Pentecostes. Faz isso, Senhor, e honra o teu nome no nosso meio. Faz, ó Deus, o perdão e a graça do Senhor serem derramados ainda mais no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé. Vamos cantar perdão e graça. Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou,
mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. No início, confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Com coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Quero convidar os presbíteros que venham aqui à frente, os irmãos podem se assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta em Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 22 ao 24. Nosso irmão presbítero Fred vai nos conduzir nessa leitura. Preste atenção no que é dito na palavra do Senhor. Atos, capítulo 2, de 22 a 24. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais,
os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A ceia do Senhor fala da vitória de Jesus sobre a morte. Na cruz do Calvário, o único homem justo que já viveu nessa terra, Jesus Cristo, Filho de Deus, entregou a sua vida de maneira voluntária e obediente. Ao mesmo tempo, Jesus, ele fez isso para que a culpa e a condenação do pecado fosse retirada de sobre nós e ele levasse sobre si as nossas dores e o nosso castigo. Nós estamos nessa noite em culto e adoração ao nosso Deus, mais uma vez, celebrando esse momento e essa realidade. E é um privilégio tremendo nós podemos fazer isso como igreja do Senhor. Só para eu saber, quem de vocês que está presente aqui está pela primeira vez celebrando a ceia depois desse isolamento social que nós estamos vivendo? Levanta a mão bem alta assim. Glória a Deus pela sua vida. Louvado seja Jesus Cristo. Bênção demais. E essa realidade de privilégio toma o nosso coração, porque nós sabemos que essa não é a mesa da igreja presbiteriana. É a mesa do Senhor Jesus. A vitória foi dele. A nossa vida pertence a ele. E nós vamos, nesse momento, como igreja que pertence a Jesus, interceder uns pelos outros, pelas famílias, pela vivência no lar. E você vai mencionar diante da presença de Deus o nome de cada um dos membros da sua família e vai interceder por eles. Se existem pessoas da sua casa aqui, alguém, um da família, vai orar em voz alta e vai falar o nome das pessoas e vai colocá-las diante da presença de Deus. Vamos fazer isso agora? Senta juntinho aí e ora. Ah, mas eu não estou com alguém que veio junto comigo no carro. Então você fica quietinho no banco, não vai chegar perto de outra pessoa, tá bom? Mas você ora pela sua casa, ora pela igreja de Jesus e ora pela graça e o perdão e o avivamento dele na nossa igreja. Faz isso nesse momento. Depois de alguns instantes, o Mário vai nos conduzir numa oração e nós vamos orar com ele. Pode orar, levanta esse clamor na presença do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado a cada dia, de podermos nos reunir, estarmos na Tua presença, podendo glorificar o Teu santo nome, Te exaltar. Ó Deus, nesta noite eu quero interceder pela nossa nação, Brasil. Pai, abençoe as autoridades constituídas do nosso país. Conceda-lhes a sabedoria que vem do Senhor e o temor do Senhor para que governem com justiça, com equidade. Deus abençoe a economia do Brasil, a saúde, a educação, as famílias. Deus abençoe a igreja nesse tempo, mande mais trabalhadores para a Tua seara. Ó Deus, faça a diferença, Senhor, no nosso meio e que nós possamos fazer diferença
nesse tempo difícil pelo qual estamos vivendo. Pai, eu quero colocar na Tua presença, Senhor, aqueles que perderam seus entes queridos, que o consolo do Senhor, o Senhor é o Deus de toda consolação. Lembramos agora da Fabiana, da sua família, ó Deus, que o consolo, a paz, o Teu poder, o Teu amor estejam com eles agora, em nome de Jesus. Família do Bion, ó Deus, esteja com eles agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado porque o Senhor também tem feito maravilhas em nosso meio, trazendo cura e restauração da saúde. Lembramos agora do Paulo Couto, pelo testemunho que ele deu, ó Pai, e obrigado porque o Senhor tem restaurado a sua saúde, da Cíntia também. Louvado seja o Teu santo nome. Pai, obrigado pela nossa igreja nesse tempo, que tem se reunido com fé, com esperança, na certeza de que o Senhor é Deus sobre todos e precisamos confiar em Ti. Ó Pai, nós queremos Te pedir também pela construção da Mosaico. Deus, a obra é Tua. Anima-nos, ó Pai, como Teu povo, para contribuirmos com alegria, com prazer, em nome de Jesus. Ó Pai, eu Te peço agora pelo pastor Samuel e Sara, visitando o netinho lá nos Estados Unidos. Senhor, guarda-os de todo mal, traga-os em paz, que esses momentos ali sejam momentos especiais, ó Pai, para o coração dele, da Sara, da filha, do genro e do netinho, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, eu Te peço pelo pastor Jacó. Deus, eu peço pela restauração da saúde dele, de tal forma que ele nem precise, ó Pai, fazer o transplante de rins. É minha oração diante do Senhor nesse momento. Ó Pai, cuida da vida dele, de toda a família. Pai, nós Te louvamos, glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, maravilhoso. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui e podendo agora, ó Pai, participar da mesa do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E lembrando agora, ó Deus, abençoe as eleições municipais. Deus, nos dê discernimento para podermos, ó Pai, votar certo. Abençoa, Senhor, cada cidade, cada município. Ó Deus, faça diferença na nossa nação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quantos de vocês estão com filhos aqui? Levanta a mão, por favor. Essa é a hora de você pegar o cálice e o pão e explicar para ele o que isso significa mais uma vez. Vai lá, pode fazer. Fica tranquilo, nós estamos com tempo. Conversa com ele sobre o significado. Você tem perto aí de você um pão e um cálice? Você já deu uma olhada? Tem alguém que está sem? Joia, olha só, os diáconos da nossa igreja vão nos ajudar. Dá uma olhada em volta, no banco da frente ou de trás. Com certeza terá um cálice, um pãozinho para você. Enquanto nós nos preparamos para a ceia, nós vamos cantar mais uma canção que fala do preço que Jesus pagou para que nós tivéssemos comunhão com Deus. Cante com a gente, vamos louvar ao Senhor, mesmo assentados como você está. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse
gostaria de participar e não recebeu o cálice e o pão, segurem os copinhos aí, vamos fazer uma oração. Senhor, nós consagramos esses elementos no serviço da ceia do Senhor, que sejam bênção para o teu povo, que sejam alimento para a fé. E nós oramos, intercedendo para que o teu Santo Espírito, de maneira generosa, especial, graciosa, abençoe a todos aqueles nossos irmãos que estão em casa nesse momento e não podem participar. Ministra sobre eles, ó Deus, a tua graça. Ministra sobre eles o teu poder. E que nós possamos estar juntos em breve aqui em nome de Jesus. Nós oramos para a tua glória. Amém. O pão. O cálice. Coloque-se de pé, vamos cantar o refrão dessa música de novo, na força do Espírito Santo. Vamos, como igreja do Senhor, declarar isso com todo o nosso coração. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem, que nos devem separar, com os nossos olhos em Cristo, Que coisa boa. Fred, pega aquele microfone ali de novo. Surpresa aí para você. O que aconteceu na obra da Mosaico essa semana? Pode falar? Pode, ué. Então, pode deixar o povo em pé ou sentado? Oi? Deixa em pé? O povo Você tem que é melhor sentar. Domingo passado, pastor Lucas me chamou para fazer a liturgia do culto da manhã. E eu me imbuí, ele me deu mais ou menos preparado, eu organizando as coisas, tudo preocupado com texto, leitura, quem vai fazer o quê e tal. E eu ia dar o aviso da Mosaico, que está aqui, né? E depois eu e o Orinilson para falar. Daí eu falei, e esqueci de olhar se o envelope azul, que é o envelope da Mosaico, que é para a construção da Mosaico, que está faltando dinheiro, já vou dar o aviso aqui também, muito dinheiro, nós estamos precisando. Dei o aviso todinho, não tinha um envelope azul aí. Aí eu falei, o envelope azul está aí, você pode pegar. O Carlos, o presbítero Carlos, olhou para mim, Eu falei, agora não tem jeito de fazer nada. Eu fiquei chateado pra caramba, porque pensei, organizei tudo, dei o aviso, precisando de dinheiro e não tinha envelope azul. Saí, cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei para a Ana Paula foi que não tinha um envelope azul, que eu não tinha lembrado do envelope azul, e tá. Foi segunda ou foi terça? Terça-feira o Arthur me manda um WhatsApp, o Arthur é o tesoureiro da igreja, presbítero Arthur, me manda um WhatsApp de uma oferta vinda dos Estados Unidos, $1.200, ou seja, R$6.700, alguma coisa. E eu pensei, toma, você está achando que é com você está achando que depende de você está achando que você organiza alguma coisa. Você não organiza nada, rapaz. Deus levanta uma pessoa lá nos Estados Unidos e depositou na conta poupança da Mosaico. Mas nós ainda estamos precisando de muito dinheiro, viu, gente? Glória a Deus por isso, meu coração se encheu. Eu fui nesse mesmo dia à tarde lá, pastor, tirei uma foto de tardezinha, mandei no grupo do pessoal da Mosaico, todo mundo feliz, vamos fazer um cultinho lá
do jeito que está mesmo, sem cobertura, sem nada, na terra mesmo. Vamos fazer essa semana um cultinho lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, essa alegria de poder participar da obra do Senhor é um privilégio do povo de Deus. E você pode adorar ao Senhor com o seu trabalho, com o seu corpo e também com as suas finanças. Por isso, enquanto nós cantamos a próxima música, você pode consagrar o Senhor aqui nos gasofiláceos ou remotamente na internet, através de transferência bancária, o seu dízimo e a oferta que você tem aí separado para a adoração do Senhor. Fique de pé, vamos adorar o nosso Deus. O júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo, ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião atender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Mais uma vez, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é sua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos
a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nos resistirá. Eu acredito que o louvor da igreja e no nosso coração, ele serve para uma coisa, para adorar a Deus. E o nosso papel aqui na frente não é que a gente seja vangloriado por isso, mas eu acredito que o único papel nosso aqui na frente é facilitar a igreja a adorar a Deus. Então, o que eu espero de vocês? Que vocês adorem a Deus, porque a gente está tentando aqui facilitar para vocês, adorar junto de vocês. Eu não acredito num louvor onde as pessoas tocam aqui para se satisfazer. Então eu quero que de coração a gente cante essa música aqui agora, louvando a Deus, esperando pelo dia que a gente esteja junto dele, adorando a ele face a face, louvando a ele. Amém? Na certeza que também tudo que está acontecendo vai passar. E a gente vai olhar para trás e como Jó pensar que o Senhor esteve com a gente, o Senhor passou pela batalha, pela luta com a gente. Aguardo o dia em que verei no céu a luz mais forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Fale ao Senhor em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. E junto aos santos me unirei, louvor eterno ali entoarei. Tua luz a tudo iluminará, pra sempre, ó Deus, então governarás. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem
no céu, seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São voos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar, aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar, aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Pai, obrigado pela promessa do Senhor, Deus, que é um dia morar com o Senhor, louvar o Senhor face a face. Agora prepara os nossos corações para a palavra do Senhor, Deus. Fala através do pastor Lucas, Jesus, e que a sua palavra traga mudança de vida em nós. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ageu. Ageu é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. O jeito mais fácil de achar Ageu é achar Sofonias. É depois. Nós vamos ler, para nossa edificação, o final do capítulo 1, do versículo 12 a 15, terminando a exposição desse capítulo, que começamos na semana passada. Ageu, capítulo 1, de 12 a 15, a palavra do Senhor diz o seguinte: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, o seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Essa é a palavra do Senhor. Pai, dá-nos a alegria de responder a Tua palavra com obediência e temor e com todo o nosso coração. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Há 15 anos atrás eu comecei a estudar teologia de forma mais temática e confesso para vocês que nenhuma área do conhecimento humano me fascina tanto quanto o estudo teológico. Não só por conta da matéria-prima da palavra do Senhor, que já é encantadora,
bem como a possibilidade da gente conhecer mais a Deus, conhecendo a sua palavra, mas, sobretudo, algo que eu acho fascinante é o fato de constantemente nós, no dia a dia, estarmos tomando decisões, justificando nossas posturas, ou até mesmo experimentando os sentimentos com base justamente naquilo que cremos sobre Deus, sobre a vida, sobre a igreja, sobre a natureza da fé e do nosso Senhor. Tenho certeza que lá na sua família, naquele belicoso e perigoso grupo de WhatsApp, algumas discussões teológicas aconteceram ao longo dessa pandemia. Todo mundo tem aquela tia chata que fica pregando para todo mundo e mandando mensagem de versículo como se fosse uma indireta, aquelas mensagens que todo mundo sabe para quem foi endereçado, mas ela manda no geral, assim, como se fosse para todo mundo, né? E conversando com um senhor, eu achei muito interessante. Na verdade, eu estava conversando com o filho dele, ele falou assim: pastor, eu estou numa situação muito difícil. Eu falei: diga. Falou: meu pai não quer usar máscara de jeito nenhum, e ele quer sair para todo lado. E ele fala que isso é uma questão teológica, você pensa? Eu falo: fala mais. Eu falo: não, é porque ele fala que Deus guarda ele, e esse negócio de usar máscara não está certo não, porque isso é falta de fé. Aí eu falei: eita, complicado, né? Aí ele falou para mim, falou assim: pastor, mas esse não é o ponto mais difícil. Eu falei: por quê? Porque a minha mãe pensa de outro jeito totalmente diferente. Eu falei: continua. Eu falei: não, a minha mãe, ela entrou em pânico, não sei se por conta do comportamento do meu pai, mas ela não queria nem manipular os alimentos com medo de ficar doente. Afinal de contas, esses alimentos vinham de fora da casa dela. E um medo e um pavor tomou conta do coração da minha mãe, de um jeito que, de um lado eu tinha um pai que não queria usar máscara porque Deus é que cuida. E do outro lado eu tinha uma mãe que não queria pôr o pé na calçada, porque senão ela ia morrer fulminada pelo vírus. Eu falei: eu não queria estar na sua pele não, meu amigo, vem cá que eu vou orar com você. Isso é teologia, de péssima qualidade, mas é teologia. E vira e mexe nós estamos justificando o nosso comportamento, as nossas decisões, a partir daquilo que a gente crê. Em especial esse quadro específico, que eu citei aqui, ele revela a má compreensão de duas doutrinas que são inseparáveis na Bíblia, como os trilhos de um trem que correm em paralelo. E essas doutrinas são a responsabilidade humana pelos seus atos, suas decisões, e a influência que as nossas decisões têm na nossa história, e a soberania de Deus, por outro lado, que conduz todas as coisas segundo o seu propósito. A Bíblia fala tanto de uma realidade como de outra. E esse texto que nós acabamos de ler aqui mostra com muita peculiaridade essas duas doutrinas. O mesmo texto trabalha as duas doutrinas. Antes de começar a estudar o texto, eu queria só recordar com você qual é o cenário que está apresentado aqui para nós. Na semana passada, nós começamos a estudar o livro do profeta Ageu, um dos 3 livros proféticos do Antigo Testamento que foram escritos após o exílio de 70 anos na Babilônia. O profeta Ageu, ele escreve a um povo que já está em Jerusalém, depois de retornar do cativeiro por decreto do imperador Ciro da Pérsia, que emitiu um decreto conclamando que todos os judeus do Império Persa retornassem para Jerusalém para reconstruir o templo. Zorobabel é encarregado civilmente de liderar esse povo,
E junto com o sumo sacerdote Josué, eles chegam em Jerusalém, limpam o terreno, começam a limpar os escombros, levam material para estabelecer os alicerces do templo, e a coisa vai muito bem durante 6 anos. Mas depois de um tempo, o ânimo e o fervor do pessoal arrefeceu, e eles abandonam a obra do templo e começam a cuidar dos seus próprios interesses. E é justamente nesse momento em que Deus levanta o profeta Ageu, com uma mensagem muito simples. Olhe no capítulo de número 1, no versículo de número 2. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Esse era o pensamento geral das pessoas. Olha, não está na hora ainda. Esse tempo vai chegar, é mais para frente. Mas agora nós não temos condições de cuidar em primeiro lugar do reino de Deus e da sua justiça. Tudo isso que era simbolizado no templo e no culto ao Senhor. E aí Deus faz um apelo ao povo, versículo 5. Considerai o vosso passado. E Deus estava falando do passado recente do povo, que tinha chegado com muita expectativa à cidade de Jerusalém, mas tinha vivido frustração atrás de frustração, por conta de colheitas que não deram o fruto que eles esperavam, por conta de crises econômicas e situações financeiras de bastante risco, por insatisfação, mesmo em meio a alguns recursos, um coração que nunca se dava por satisfeito, e Deus fala assim: sabe por que isso está acontecendo? Porque vocês estão vivendo para si mesmo e não para mim. E aí ele no versículo 8 diz: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus vira para o povo e fala: vivam para mim e consagrem a vida de vocês, o trabalho de vocês a mim. Vivam para a minha glória, vivam para me agradar, e vocês vão encontrar satisfação e plenitude, porque foi para isso que eu criei vocês. O texto que nós lemos hoje é a resposta do povo. E interessante que poucos são os textos da Bíblia que mostram que Deus levantou um profeta e o povo, ao ouvir a mensagem do profeta, respondeu bem. Respondeu com temor e obediência. Se colocou numa posição de quebrantamento e buscou a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós lemos no versículo de número 12, aqui que Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, o seu Deus. As palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, o seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Olha que coisa boa. A resposta do povo foi positiva. Eles experimentaram aquela realidade de arrependimento e temor. Só o profeta está certo. A nossa postura é inadequada. E alguns elementos desse texto aqui devem nos chamar a atenção. Por exemplo, o quebrantamento, a resposta, ela não foi somente das pessoas simples do povo, mas, sobretudo, das autoridades que são mencionadas aqui. Zorobabel e Josué eram os homens mais poderosos de Jerusalém naquele tempo, e eles quebrantam o seu coração. Eles respondem com temor à palavra de Deus. Na minha pequena experiência ministerial, já cheguei a uma conclusão muito simples, que parece ser um padrão. Quanto mais autoridade, seja ela eclesiástica, civil, financeira, seja lá qual for, uma pessoa é imbuída, menor é a sua capacidade, ou disposição pelo menos, de responder com temor e arrependimento à palavra de Deus. À medida que somos confiados a algumas funções,
o nosso coração vai se enchendo de vaidade e orgulho, e a nossa capacidade de responder com quebrantamento a uma palavra de exortação vai diminuindo. Mas o que nós temos aqui são autoridades públicas, sinceramente quebrantadas diante da presença de Deus. Mas uma coisa é fato, não é só sobre a elite administrativa de Jerusalém que a palavra veio com poder, mas o texto diz que todo o povo atentou para a voz do Senhor, de um jeito que houve ali realmente um quebrantamento coletivo, comunitário. As pessoas perceberam que não eram só aquelas pessoas poderosas na sociedade as culpadas de que de fato as coisas não iam bem, porque essa também é uma realidade que nos impede ao quebrantamento. Nós somos muito críticos e prontos a apontar o erro dos magistrados civis, das autoridades religiosas e das pessoas que são imbuídas de alguma função de liderança. Mas difícil coisa é uma consciência coletiva e comunitária de que de fato a condição do nosso país não é outra, não por conta simplesmente daqueles que nos lideram, mas porque a condição é de um povo desobediente, é de um povo rebelde, é de um povo que não se submete à palavra de Deus, porque enquanto a culpa está nos governantes, a culpa é deles, não é nossa. Mas o que aconteceu aqui é que tanto autoridades quanto os populares entenderam que aquela palavra era para eles. Isso fala de uma coisa interessante na Bíblia, que é o fato da nossa responsabilidade diante da palavra de Deus, sobretudo quando ela denuncia o nosso pecado. A doutrina da responsabilidade humana fala que Deus fez um pacto com a humanidade, lá no início, um pacto das obras, do qual a nossa atitude diante da lei de Deus transformou o curso da história. Nós decidimos romper com Deus, muito embora tivéssemos a chance de permanecer junto dele. Adão e Eva, eles pecaram, eles caíram, e daí em diante a raça foi responsabilizada pelo seu pecado. Mas aqui, convenhamos, não é só de Adão e Eva que nós estamos falando. Eu e você somos pecadores e somos responsáveis pelas nossas atitudes. A maneira como você administra o seu corpo, a maneira como você administra o seu tempo, o seu dinheiro, vai influenciar diretamente no curso da sua história, no curso da sua vida. É justamente por isso que a Bíblia, ela contém mandamentos. O que são mandamentos? Mandamentos são ordens diretas de Deus que colocam diante de nós a oportunidade da obediência e da desobediência. E são vários os textos bíblicos que falam, hoje, se você ouvir a voz do Senhor, escolhe, pois, a vida e o caminho que vai junto da obediência, da palavra do Senhor. São vários os textos que falam sobre isso. Mas, muito ardilosamente, sobretudo no meio de pessoas que conhecem um pouquinho mais do texto bíblico, algumas vezes é usado um argumento do tipo: Deus é soberano, as minhas decisões não vão mudar os planos dele, não vão mudar o curso da história, não há nada que eu possa fazer a respeito dessa questão. E aí nós caímos no determinismo daquele discurso do começo desse sermão. Eu não vou usar máscara, porque afinal de contas, o meu dia está determinado, e eu vou morrer quando Deus quiser, e está tudo certo. Não está tudo certo, não é assim que a Bíblia ensina. Porque todas as vezes que uma pessoa usa o texto bíblico ou alguma doutrina cristã
para justificar a sua rebeldia, a sua rebelião, ela pode estar até usando o texto bíblico, mas de uma forma enganosa. E sabe quem faz isso muito bem? É ele mesmo, o capiroto, Satanás. Satanás, quando foi tentar Jesus, ele pegou o Salmo 91 e virou para Jesus e falou assim: olha aí, o Salmo 91 fala que o Senhor, o seu Deus, vai te guardar. Por que que você não pula do pináculo do templo? Só tem vantagem. Todo mundo vai ver você. Você vai ser exaltado. Os anjos vão aparecer para te segurar, porque não está na hora do Senhor morrer ainda, e nós estabelecemos um atalho para todo mundo ficar sabendo que você é o Messias, se é que você é o Filho de Deus. Está vendo? Jesus chamou isso de tentação, e ele disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando nós manipulamos os textos e as doutrinas para satisfazer a nossa rebeldia e o nosso interesse, o que nós estamos fazendo é uma manipulação satânica do texto bíblico. E não se esqueça, a Bíblia fala que você é responsável, que as suas escolhas importam, que aquilo que você faz, de fato, influencia o curso da sua vida. E há inúmeros textos para falar sobre isso. Um Deus soberano levantou um profeta chamado Isaías para ir junto a Ezequias, falar com ele: olha, você está enfermo e você morrerá. Ezequias volta-se, quebranta-se na presença de Deus, chora, clama por misericórdia da parte de Deus, e Isaías está indo embora, ainda no meio da cidade, na praça, e Deus vira para ele: volta lá, porque esse homem orou, e a conduta dele chegou até mim, e eu vou fazer algo diferente do que já te havia anunciado. E pronto, Isaías vai lá, dá o recado a Ezequias, e pronto. Não tem jeito de você lutar contra esse texto. Deus ouve orações e muda realidades, mesmo que elas sejam muito, muito difíceis de serem transformadas. É por isso que nós somos um povo que ora, é por isso que nós somos um povo que busca a obediência da palavra de Deus, porque essas decisões de fato fazem com que nós experimentemos a companhia abençoada do Senhor conosco. Se não, veja você o texto, versículo 13 diz o seguinte, e depois dessa resposta do povo, olha que coisa interessante: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Olha que palavra boa, que coisa maravilhosa. Deus viu que o povo reagiu à profecia e falou: não, volta lá e fala que nós estamos juntos. Gostei de ver, vou abençoar a obra da mão de vocês. Olha que coisa maravilhosa. Meus irmãos, nós somos responsáveis diante de Deus por responder à palavra dele. E não há nenhum de nós aqui que possa se esquivar dessa responsabilidade. Nenhum. Todos nós somos responsáveis por aquilo que já aprendemos da palavra do Senhor e viver em coerência com isso. Nossas atitudes, de fato, influenciam na nossa história e naqueles que estão perto de nós. Mas a Bíblia não tem só mandamentos, ela também tem profecias. E por que a Bíblia tem profecias? Porque assim como os mandamentos testificam que nossas escolhas influenciam o curso da história, as profecias apontam para a realidade de que Deus revela aquilo que vai acontecer antes que de fato aconteça, para que nós tenhamos convicção de que foi Ele que fez acontecer. Afinal de contas, Ele é soberano sobre a história. E aqui vem a segunda doutrina: Deus é soberano. Onde que a soberania de Deus aparece no texto que nós lemos? Na sequência, veja o verso 14, é muito interessante. Todo aquele movimento e toda aquela resposta do povo a Deus, sabe como foi gerada?
no coração de Deus primeiro. O versículo 14 diz o seguinte: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor, dos exércitos do seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Não é interessante que o começo do texto fala da resposta do povo, mas o final do texto fala que isso aconteceu, de fato, porque Deus moveu o espírito da turma. Não é bonito isso? É um mistério como essas duas realidades se encaixam e convivem no texto bíblico. Mas você não conseguirá ler a Bíblia com honestidade sem entender que essas duas doutrinas estão lá. E como elas funcionam e como elas se encaixam, é um mistério que vale muito a pena a profundidade na argumentação e por aí vai. Mas o fato é que todas as Escrituras dão testemunho de que Deus é soberano sobre todas as coisas. O próprio Jesus diz que nenhum pardal cai no chão sem que Deus tenha isso nos seus planos. Um fio de cabelo da nossa cabeça não tem um destino no chão, e os meus estão indo embora, sem que Deus permita, e que os lírios do campo são Ele que vestem, e que toda a realidade existe a partir do governo do Senhor sobre a história. Gente, isso é maravilhoso. Isso é tão profundo que faz com que a gente entenda que Deus, Ele está trabalhando no nosso coração em áreas que nós nem conseguimos ver. De fato, as decisões são nossas, mas nenhuma decisão acertada na nossa vida, ela tem de fato origem em nós, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Todas as vezes que você escolher obedecer e se consagrar ao Senhor em temor a Ele, saiba que você não tem nenhum direito de se vangloriar por isso, ou achar que você é melhor do que aquele que escolheu um caminho diferente, porque Deus é quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. E é um mistério nessa realidade, mas é assim que funciona. De um jeito que quando eu olho para alguns textos, como o Salmo 127, o dilema dos pais daquele meu amigo que eu conversei lá no começo, parece que se dissolvem. Vamos lá para o texto? Dá uma olhada para você ver, Salmo 127. Olha que beleza que é colocado aqui nesse texto que fala sobre a bênção de Deus sobre a família. O texto diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Uma leitura equivocada desse texto seria o seguinte: olha, daqui para frente, ninguém mais trabalha, ninguém mais vigia, porque afinal de contas, tudo vem do Senhor. É isso que o texto diz? Não. Não. O texto diz que de fato as pessoas trabalham, que de fato as pessoas se esforçam e vigiam, mas todo o esforço humano, se não for acompanhado da bênção de Deus, não produz os resultados que nós almejamos. O texto não está falando que a gente não deve trabalhar. O texto não está falando que a gente não deve vigiar.
O texto está falando que nós devemos fazer tudo isso na consciência de que é Deus quem nos sustenta. E não é só para o trabalho e para a segurança. Nós devemos nos empenhar com toda a nossa energia e fazer tudo conforme as nossas forças, crendo que é Deus que cuida da nossa proteção, crendo que é Deus que nos sustenta, crendo que é Deus até mesmo que dá bênçãos para nós maravilhosas, como as do versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. E aí compara eles a flechas e por aí vai. Gente, filho é herança de Deus, mas louvado seja Jesus Cristo, porque Ele estabeleceu uma forma muito maravilhosa para que eles viessem ao mundo. Não é não? Dá para praticar, ué. Louvado seja Deus, com a esposa, muito bom, louvado seja o Senhor. É Deus que dá a herança, e se não praticar, não acontece, não é não? Depois os meninos perguntam para os pais aí do que eu estou falando, tá bom? Tá joia? É assim, pessoal, é bênção, é herança do Senhor, e Deus na sua graça faz com que a gente nas nossas escolhas participe daquilo de mais bonito que Ele está fazendo na terra. É simples assim, mas é isso que o texto nos ensina. Esse dilema da responsabilidade humana e da soberania de Deus encontra o seu ponto mais alto e a sua solução justamente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O homem perfeitamente responsável por aquilo que fez, e que fez o que fez justamente porque esse era o caminho determinado para ele. O texto que o Fred leu aqui, na ceia do Senhor, foi colocado na liturgia de propósito, e talvez você não tenha percebido, mas aquele texto, de uma maneira maravilhosa, trabalha a responsabilidade de cada um de nós, e a soberania de Deus no curso da história. Abra sua Bíblia em Atos, o capítulo 2, o versículo 22, e preste atenção na leitura do texto. A palavra do Senhor diz o seguinte, Atos 2, 22, varões israelitas, atendei a estas palavras. Pedro está explicando o que aconteceu no Pentecostes. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Olha que coisa interessante. O que Pedro está dizendo é o seguinte: Jesus, santo varão aprovado por Deus, o Filho de Deus, que fez tanta coisa maravilhosa no meio de vocês, Ele morreu na cruz porque Deus determinou que isso tinha que acontecer. Mas vocês têm culpa na vida porque Ele morreu, porque vocês o mataram. Como assim? Como que os escribas e fariseus têm culpa de algo que Deus havia determinado na eternidade? É porque quando os fariseus fizeram o que fizeram e o Sinédrio fez o que fez com Jesus, não fez em submissão a Deus. Fez com motivações que o Senhor mesmo julgou que eram por ambição de poder, por vaidade, por falta de conhecimento das Escrituras e por tantas outras coisas. E eles eram responsáveis. Eles eram responsáveis pelo que eles fizeram. E ao mesmo tempo, aquela realidade da crucificação de Cristo era a maior prova de amor que Deus poderia ter dado por o seu povo, porque desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido imolado. Olha que coisa interessante, impressionante. É assim que as Escrituras mostram para nós o amor de Deus e a nossa responsabilidade.
a soberania de Deus e a nossa capacidade de responder a sua palavra. Nós somos responsáveis e Deus é soberano. Mas não se engane, você pode ler o texto de Atos capítulo 2, como se o responsável pela morte de Jesus fosse apenas o Sinédrio. Afinal de contas, Jesus foi julgado por aqueles homens e não por mim, e não por você. Mas não se engane, a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, Ele levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Aquele homem justo foi crucificado por causa do seu pecado, do meu pecado. Nós temos responsabilidade sobre a morte de Cristo. E se você vive como se a prática do pecado fosse uma coisa que não tem importância, afinal de contas você é eleito, você vive como um predestinado e não precisa se preocupar com as suas faltas, você está usando uma doutrina maravilhosa para justificar um comportamento sem vergonha. Deu para entender? Não é assim que funciona nas Escrituras. Quando nós entendemos que de fato o Filho de Deus foi entregue antes da fundação do mundo por amor a nós, isso deve causar em nós algum assombro a respeito de o quanto Deus nos ama e buscar uma vida em santidade. Nesse sentido, eu gostaria de encerrar o nosso tempo de reflexão aplicando essa palavra e essas duas doutrinas em áreas diferentes da nossa vida. Porque nós somos responsáveis e porque Deus é soberano, como a palavra do Senhor nos ensina. Não use a soberania de Deus para explicar sua rebeldia e desobediência. Em nome de Jesus, não faça isso. Não racionalize frieza espiritual como se fosse responsabilidade do Espírito Santo mover o seu coração na direção de responder à palavra que você tem acesso. Porque de fato essa é a obra dele, mas ele dotou você de capacidade de responder. E é sua responsabilidade buscar andar a partir daquilo que você já aprendeu das Escrituras. Não justifique a sua frieza espiritual com a doutrina da graça, por exemplo, mesmo que você faça isso de maneira inconsciente. A graça é muito cara. A graça custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, justamente porque nós temos capacidade de responder a palavra de Deus, pelo menos a responsabilidade nós temos. Preste atenção, tome uma decisão objetiva sobre aquilo que te preocupa nessa noite. Busque a glória de Deus nessa área da sua vida. Deixa eu ser mais claro. Você está preocupado com a sua saúde? Continue orando a Deus, pedindo graça, livramento, saúde para o seu corpo. Quando é que você vai começar a comer direito? Quando é que você vai começar a cuidar de maneira séria do seu peso? Você tem orado por prosperidade financeira? Quando é que você vai começar a lidar com as suas finanças a partir dos princípios da palavra do Senhor? Está entendendo? Nós oramos, meus irmãos, e clamamos para que Deus faça milagres na nossa vida. Mas quando você vive pelos princípios da palavra, você está respondendo a palavra de Deus de maneira adequada. Nós, como povo do Senhor, deveríamos sentir vergonha pela maneira como muitas vezes a gente come e se porta à mesa.
como nós lidamos com as finanças ou com o tempo. Porque nós temos a consciência de que somos mordomos. E mesmo assim lidamos com aquilo que é de Deus, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, de uma maneira tão banal. Ore por saúde, ore por um milagre, ore por cura, mas come direito, para de comer açúcar, carboidrato e por aí vai, cria vergonha nessa sua cara. É difícil, mas a verdade é que você é responsável pela sua saúde, sim, e daqueles que moram e vivem junto com você. Toma uma decisão e trabalha para cumprir essa decisão, criatura. Penúltimo, chega de viver como se o acaso fosse a única proteção que você tem na vida. Entregue sua vida e os seus medos a Jesus. Deus é soberano, Ele cuida da nossa história. Você não pode viver e enfrentar essa pandemia como aqueles que não têm a esperança de servir a um Deus soberano. Nós trabalhamos e cuidamos da saúde, mas aquilo que de fato nos dá consciência de que estamos seguros é que Deus cuida da gente, Ele está conosco, Ele guarda a nossa vida. Se o Senhor não edificar a nossa casa, só a gente trabalhar não adianta. Só a gente se proteger não adianta. Deu para entender? É assim que o crente enfrenta momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Por último, pare de culpar seus pais, as autoridades do nosso país, ou até mesmo Deus e os seus decretos, pelo momento presente, pelas mazelas da nossa vida. Entenda, você tem responsabilidade sobre a sua história, e Deus está construindo redenção na sua história. Entregue a sua vida a Jesus, porque Ele entregou a vida dele por você. E Ele fez isso porque os seus pecados levaram Ele para a cruz. Mas Ele fez isso porque Deus te ama a ponto de entregar o Filho dele por você. Olha o mistério do Evangelho. Mas é assim que funciona. Pare de culpar os seus pais, o seu passado, as autoridades do nosso país. Todo mundo é pecador mesmo. Mas quando você vai explicar por que a sua vida está desse jeito, você nunca é responsável, já viu? Não é assim que funcionam as Escrituras. Se Deus de fato está fazendo uma obra na sua vida, a primeira coisa que você vai perceber é que nós somos um povo miserável que habitamos no meio de gente que é tão pecadora quanto a gente. Mas Deus, na sua graça, revelou a Jesus Cristo um caminho de redenção. Se Ele não tivesse segurando a história na sua soberania, a gente já tinha colocado tudo a perder. Tanto na história da raça e da criação, quanto na nossa história particular. Mas louvado seja Jesus, porque Ele deu a sua vida por nós. Ele segura a nossa história na mão dEle. Feche os seus olhos, vamos orar. Nossos irmãos vão nos conduzir uma música maravilhosa, que é uma oração. E ao final da música, nós vamos juntos orar, entregando a nossa história a Jesus.
nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e a glória pra sempre, e sempre. Senhor, nós te louvamos por causa da tua palavra. Toda resposta que o teu povo dá, ó Deus, nasce com a ação tua, nasce com a tua soberania, produzindo, ó Deus, as afeições, o temor, a reverência, o arrependimento que nós não temos por nós mesmos. Mas nós sabemos, ó Deus, que somos responsáveis pela palavra que é colocada diante de nós. Por isso nós te pedimos que, como aconteceu no tempo de Ageu, pedimos que o Senhor mova o espírito das autoridades no nosso país e o espírito de todo o teu povo, ó Deus, nessa nação, e o Senhor avive a obra do Senhor no Brasil, Pai. Pai, faz conosco aquilo que o Senhor fez tantas vezes na história e move o nosso coração em quebrantamento, em disposição de te obedecer, em aspirações santas, ó Pai, por cumprir a tua palavra nas esferas mais particulares, ó Deus, da nossa vida. A começar, ó Deus, das decisões que tomamos no foro íntimo do nosso coração, até aquelas que têm consequências sobre a vida da nossa família, da comunidade, da igreja que o Senhor nos plantou, e abençoa, Deus, o teu povo com temor do Senhor. Deus, nós oramos por avivamento na igreja do Brasil, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é glorificado com um povo que é quebrantado e te obedece. Faz uma coisa nova na igreja do Brasil, Pai. Faz uma coisa nova na nossa história. No nome de Jesus. Muda a nossa sorte. Nós lemos na tua palavra, Pai, que diz que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e te buscar, e se converter dos seus maus caminhos,
Então o Senhor ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. É por isso que nós oramos, Pai. Aviva a obra na igreja do Senhor, para que a nossa resposta à pregação da palavra seja de temor, de obediência, Pai. Quantas e quantas vezes a Tua palavra é exposta, Pai. Tem misericórdia de nós. Pai, eu quero interceder por aqueles que estão com medo dessa pandemia, medo do que vai virar a economia. Oh Deus, que o Teu poder soberano seja, ó Senhor, revelado a essas pessoas nessa noite. Que a ação, a segurança do Teu Espírito seja ministrada sobre nós nessa noite. E que nós não sejamos, ó Deus, aqueles que vivem sem esperança, porque sabemos que o Senhor está no comando da história. Venha o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e até o dia em que cearemos juntos com o Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, te dê graça em uma semana muito abençoada. Nós queremos oportunizar você que está aqui, se quiser orar, interceder por situações específicas, os presbíteros da nossa igreja estarão aqui à frente ao final do nosso culto. Você que nos acompanha pela internet, que Deus abençoe a todos nós que vamos em paz também. Que o Senhor nos guie, em nome de Jesus.